Olá a todos, somos estudantes da Universidade Federal de Alagoas, cursamos licenciatura em Matemática e vamos apresentar um trabalho da disciplina de Metodologias do Ensino da Matemática 1. O trabalho consiste em resoluções de problemas com a aplicação do método Ono-Chique e Elevato. Bom, os componentes do grupo são Ariane Vitória Pereira de Alcântara, Guilherme da Silva Melo e João Felipe Santos Araújo. O problema que foi nos proposto, ou problema gerador, o enunciado diz o seguinte: no início de sua manhã de trabalho, um feirante tinha 30 melões e ele começou a vender ao preço unitário de R$ 2. A partir das 10 horas, reduziu o preço em 20% e a partir das 11 horas passou a vender cada melão por R$ 1,30. No final da manhã, havia vendido todos os melões e recebido o total de R$ 461. Letra A. Qual o preço unitário do melão entre as 10 e 11 horas? Letra B. Sabendo que 5/6 do melão foram vendidos após as 10 horas, calcule quantos foram vendidos antes das 10, entre as 10 e 11 e após as 11 horas. A primeira observação que nós vamos ter é que na simulação feita na sala de aula, a resolução ela foi feita em folha de papel e passada para cartolina, como pode ser visto na foto aqui ao lado. A segunda observação é que nós trouxemos a resolução detalhada do problema que estava na cartolina. Primeiramente, nós extraímos alguns dados que foram dados no enunciado para poder resolver o item A e o item B. Os dados que extraímos foram vendidos 300 melões, até às 10 horas foram vendidos a R$ 2, a partir das 10 horas o preço foi reduzido a 20%, e a partir das 11 horas foi vendido a R$ 1,30 e no fim da manhã ele apurou R$ 461 no total. Para resolver o item A, nós começamos calculando 20% do valor de R$ 2, a qual nós transformamos esse 20% em uma fração, 20 sobre 100, e multiplicamos pelos R$ 2. Fazendo essa multiplicação, obtemos 40 sobre 100, centésimo, que nós sabemos que resulta no valor de 0,4. Como estamos falando sobre dinheiro, 0,4 seria 40 centavos. Então, nós pegamos esses 40 centavos e subtraímos do valor que estava sendo vendido, que era R$ 2. Subtraindo 40 centavos de 2, nós tivemos R$ 1,60. Já a nossa solução para esse item é que é 1,60, como nós obtemos na resolução, e a resposta é que o preço unitário do melão entre as 10 e 11 horas é de R$ 1,60. Assim, nós conseguimos resolver o item A. Então, na letra B, na parte da resolução, nós extraímos também alguns dados e, primeiro, extraímos 1/6 dos 300 melões, que resultaram em 50 melões. Então, antes das 10 horas, foram vendidos 50 melões e estes 50 melões a R$ 2. Ou seja, nós tivemos aí um total de R$ 100 com a venda desses melões. Depois das 10, foram vendidos 250 melões, vendidos estes a R$ 1,60 e a R$ 1,30. Então, nós montamos o sistema linear, que está representado abaixo, x vezes 1,6 mais y vezes 1,3 igual a 361. E a segunda equação, x mais y igual a 250, certo? Por quê? A quantidade de melões que foram vendidas a R$ 1,60 mais a quantidade de melões que foram vendidas a R$ 1,30 vai resultar em R$ 361. E a quantidade de melões x e y, quando somadas, vai dar os 250 que foram vendidos após as 10 horas. Aí nós estamos tratando dos melões que foram vendidos após as 10 horas, porque nós já sabemos que foram vendidos 50 antes das 10 e a um preço de R$ 2, totalizando os R$ 100. E aí nós realizamos todas as operações necessárias para resolver o problema, isolamos, substituímos o valor da incógnita encontrada e
verificamos e chegamos à conclusão de que o nosso y valia 130 e o nosso x 120. Desse modo, nós chegamos à solução de que nós temos das respostas pedidas, né? Da questão pedida, 50 melões, 120 melões, 130 melões. Como resposta, nós temos que antes das 10 horas foram vendidos 50 melões, entre 10 e 11 horas foram vendidos 120 melões, lembrando que esses 120 melões foram vendidos a um preço de R$ 1,60, e após as 11 horas foram vendidos 130 melões. Lembrando que esses 130 melões, eles foram vendidos a um preço de R$ 1,30. E aí vale notar que a soma entre os valores é igual aos 300 melões, justamente o que o feirante tinha no início. A nossa justificativa que a gente encontrou para o problema que resolvemos foi a seguinte: o problema nos leva a utilizar cálculos mais fáceis e cálculos mais complexos. Notemos que o vendedor iniciou a venda dos 300 melões a R$ 2,00 até às 10 horas. Após isso, reduziu em 20% o preço, vendendo até às 11 horas por R$ 1,60 e de 11 horas em diante por R$ 1,30. Resolvendo o problema através de porcentagem, na primeira redução de preço e sistema linear para encontrar os dois valores desconhecidos, observamos que antes das 10 horas, o vendedor vendeu 50 melões a R$ 2,00. Das 10 às 11, 120 melões a R$ 1,60. E após as 11, 130 melões a R$ 1,30. Sendo assim, percebemos que à medida que diminuía o preço, o vendedor aumentava suas vendas. E para finalizar, temos a rubrica. Avaliamos o nosso entendimento sobre o trabalho da seguinte forma: leitura coletiva do problema, interpretar o problema. Marcamos, compreendemos totalmente o problema, porém, em sala de aula, quando apresentamos para os alunos e a professora, a gente notou que a alternativa correta para essa parte da rubrica seria compreendemos parcialmente o problema, porque na questão B do problema, a gente teve um pouco de dificuldade para entender o que se pedia e demoramos um pouco para poder entender realmente o que a questão estava pedindo. Estratégia da resolução. Conseguimos elaborar uma estratégia de resolução sem dificuldade. Essa parte a gente conseguiu porque quando a gente bateu assim, que a gente entrou em consenso, conversamos um com o outro, a gente viu que dava para resolver para o sistema linear. Então a estratégia foi super fácil, a gente não teve dificuldade nenhuma e nem tivemos que pensar muito. E sobre a resolução, a gente também conseguimos aplicar a estratégia de resolução, porque depois que a gente soube que era sistema linear, para aplicar a resolução foi super tranquilo. Tem mais outras duas perguntas que descreva as dificuldades que você encontrou na resolução. A gente colocou que na resolução a gente encontrou dificuldade na segunda pergunta, que foi o que eu já citei anteriormente, que foi a dificuldade sobre entender a pergunta, o que o problema estava querendo pedir. E a última pergunta é: pontue o conteúdo matemático que você aprendeu a resolver este problema e como ele se conecta com a vida real. O conteúdo matemático, a gente usou porcentagem e sistema linear, e ambos os conteúdos são muito utilizados em nosso cotidiano, sendo o primeiro porcentagem, utilizado com mais frequência em virtude do uso das finanças, e o segundo, por sua vez, como temos dois valores desconhecidos numa mesma situação, que é o caso do sistema linear. E foi isso.